Prezados participantes, boa tarde. Começaremos, neste momento, mais um evento do Instituto dos Magistrados do Brasil, em parceria com a OAB do Rio de Janeiro. Possíveis perguntas poderão ser feitas pelo nosso chat. Passo a palavra ao mediador do evento, desembargador Antônio Carlos Esteves. Muito obrigado, Vidal. Nós hoje estamos tendo o privilégio de contar com a palavra da doutora Mônica Guzmão, professora de Direito Empresarial, pós-graduada da Fundação Getúlio Vargas. É uma pessoa conhecida e admirada por todos. Estamos hoje também contando com o doutor Ceresoli, José Ceresoli, mestre em Direito da Regulação pela Fundação Getúlio Vargas. É um especialista no mercado de capitais, coisa que me deixa muito satisfeito, porque eu também passei pela CVM, na fundação da CVM, veja bem o que é isso. Estamos contando com a presença da doutora Fernanda Medeiros Xavier, presidente da subseção de Santo Antônio de Pádua, que é uma cidade, além de agradável, bonita, é dona da paz. Eu agradeço ao nosso organizador, Dr. Genilton Castilho, por essa honra que o Senhor nos dá de abrilhantar os nossos eventos. Eu creio que, neste momento, eu posso passar, então, a palavra à doutora Mônica Guzmão para as primeiras palavras. Doutora Mônica. Bom, uma boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite feito pelo IMB, na presença do desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, a doutora Fernanda Xavier, presidente da subseção da OAB de Santo Antônio de Pádua, a quem muito nos alegra, ao grande amigo José Serrazoli, que o doutor Antônio Carlos muito nos abrilhantou falando no seu perfeito italiano, mas o meu é sofrível, então é, vale a nossa amizade de muitos anos, ao amigo querido doutor Genilton, e dizer da minha satisfação em estar com todos vocês aqui, em especial por tratar de um tema tão caro que é a Instrução Normativa 01 de 2024 do DREI. Eu, na verdade, me recordo da antiga Instrução 81 do DREI. Não sei se o senhor vai se recordar, desembargador, mas nós fizemos um evento na Emerge sobre essa instrução 81 do DREI, dada a relevância quando ela foi publicada. Então, não menos importante, até eu diria mais importante, pela transformação que essa instrução 01 do DREI provocou na vida, não só do direito societário, mas em vários ramos do direito. Então, hoje, quando eu estou em sala de aula, na verdade já falava isso, né? Quando os alunos me perguntam a bibliografia que eu indico, claro que primeiro os códigos, né? Não tem um aluno que possa sair de uma graduação, eu falo em graduação, especialização, a conversa é outra, ou mestrado, ou um doutorado, mas também, não, por que não? Primeiro, sempre os códigos, é, as leis constitucionais e as infraconstitucionais.
É, então, sempre as instruções normativas do DREI, pela importância que estas instruções causam na vida do profissional do direito, e não só do direito, eu dou um exemplo, dos contadores. Então, hoje eu resolvi fazer um pupurri da instrução normativa. Eu deixo essa parte inicial com o José Serrazoli. Eu salteei vários temas que eu reputo extremamente importantes, tratada pela instrução, temas novos, outros que ratificam a instrução normativa 81, mas só para reavivar a reimportância de institutos. Então, o primeiro eu trato da polidência entre o nome e a marca. Então, todos sabem que nome é um instituto correlato às sociedades empresárias. Marca e está adstrito às juntas comerciais. Já as marcas estão adstritas a produtos, serviços e estão vinculadas ao INPI. E o artigo 24 dessa instrução normativa diz que não compete às juntas comerciais a verificação da existência ou não de eventuais colidências entre nome empresarial e marcas registradas e eventuais denominações. Então, a instrução deixa muito clara que, se houver registro de um contrato social, a junta comercial não tem por escopo a verificação da existência, da colidência entre uma marca e uma denominação registrada em outros órgãos de registro. Então, acho extremamente importante fazer essa diferenciação, diferente de nome empresarial. Nome empresarial é uma coisa, é um instituto afeto às juntas comerciais. Agora, do nome e da marca, as juntas comerciais não têm este papel. Um outro dado importante aqui é a fusão, cisão e incorporação de cooperativas. A instrução normativa, ela já há tempo, né, que se vinha esperando que os atos relativos à transformação, incorporação, fusão, cisão e conversão, eles se aplicam, sim, às cooperativas, claro que resguardadas as devidas proporções. As cooperativas, como todos sabem, são sociedades não empresárias, são sociedades simples. Agora, todo o mecanismo, todas as fases, todo o mecanismo mesmo aplicado aos institutos das transformações, das incorporações, das fusões e das cisões se aplicam também às cooperativas no que tange aos institutos, melhor dizendo, em si. E o que é importante também é que muita gente confunde é que o empresário individual ele não pode realizar operações de incorporação, fusão e cisão. A instrução normativa deixa isso muito claro. Então, se havia alguma dúvida, essa dúvida ela é esclarecida. Salvo engano,
Eu acho que isso está no artigo 59, parágrafo 2º. Então, ele deixa claro que, sendo empresário individual, MEI ou MEI, eles não podem realizar esses tipos de operação de incorporação, fusão e cisão. É claro que aí não entra a operação de transformação, porque é claro que o empresário individual ele pode se transformar numa sociedade limitada, numa sociedade anônima, então não estaria nessa vedação, salvo engano, do artigo 59, parágrafo 2º. Agora, uma questão que eu achei de suma importância também foi as sociedades de advogados. Aqui eu lembrei bem, até não podia ser diferente, né? Está no artigo 85, eu não lembro se no 85, não é no 85 caput, ou no 85A ou no 85B. Ele diz que a sociedade de advocacia, quando ela estiver registrada na OAB, que é o órgão nato de registro, ela pode se converter em sociedade empresária, desde que ela promova alteração contratual, retirando as atividades próprias de advogados. Então, não pode ser diferente. Então, se é uma sociedade de advogados, atividades privativas de advogados, órgão de registro competente na OAB, nada obsta que esta sociedade ela se converta numa sociedade empresarial. Não tem o mínimo problema. Agora, essa conversão se dará perante a junta comercial. Agora, o que é fundamental é a supressão do exercício das atividades privativas dos advogados. Então, a instrução normativa do DREI ela fez questão de frisar essa possibilidade como não poderia deixar de ser diferente, que senão os advogados também estariam engessados. Então, é claro que há essa possibilidade com essa supressão da atividade privativa de empregado. Ah, mas se isso não for feito, creio eu que cairá bom, eu não vou dizer que eu tenho certeza, porque o ser humano é falível. A junta comercial não vai registrar. Em registrando essa sociedade, seria, em princípio, na minha opinião, uma sociedade irregular, porque são incompatíveis as atividades de advocacia e atividades empresariais. Se bem que esse ponto não é pacífico, há quem sustente a possibilidade da falência e, principalmente, a possibilidade de recuperação judicial de escritórios de advocacias. Mas isso é tema para um outro debate. Um outro ponto importante, isso é uma inovação, é a reativação de sociedades. Antes, nós só tínhamos a inativação de sociedades da Lei 8934, uma sociedade inativa pela lei.
8934, a lei determinava os comandos legais. Hoje, a Instrução Normativa 01 de 2024, ela diz que tanto o empresário individual, como as sociedades empresárias, como as cooperativas, que não são sociedades empresárias, que elas eventualmente tiverem seus registros cancelados, é, salvo engano também, é o artigo 60 da Lei 8934, há a possibilidade de uma reativação desses registros perante a junta comercial. Agora, desde que obedecidos, é claro, todos os procedimentos observados na Constituição tanto no empresário, tanto para a constituição do empresário individual, para a sociedade empresária, como para as cooperativas. Então, hoje, há um instituto da reativação de cadastros, se nós pudéssemos fazer essa licença societária. Então, o que antes só se admitia a inatividade, hoje eu acho de bom tom, tendo em vista que, pelos princípios da preservação da empresa e função social da empresa, o objetivo maior qual é? Uma sociedade pode estar, por algum motivo, ter optado ou ser forçada a não exercer atividades por determinado prazo e ter a intenção de retomar essas atividades posteriormente, num futuro breve. Então, o que antes não era possível, hoje, ou era possível com sanções, a sociedade, ela posteriormente, ela se voltasse a exercer atividade empresarial, ela poderia até se sujeitar a um efeito pretérito irregular. Hoje não. Hoje ela pode legalizar essa esse período em que ela estiver em que ela não estiver ativa e, posteriormente, ela reativar a sua atividade empresarial ou não empresarial conforme as cooperativas. Agora, na hipótese de uma paralisação temporária e reinício de suas atividades, o empresário individual e as sociedades empresárias, obviamente, têm que comunicar aos órgãos competentes, a Rede Sim e a Receita Federal, isso é óbvio. Isso aí eu nem precisaria falar, mas a instrução normativa ela só quis reforçar a legalidade do ato, para a sociedade aparecer para o mundo jurídico e para, normalmente, voltar a ser contribuinte. Uma outra, isso uma inovação que eu acho extremamente salutar, a representação de menores, a representação de menores vamos imaginar uma situação hipotética. O menor cotista, não há óbice nenhum para um menor cotista ele ser sócio de uma sociedade limitada. Basta, só para nós relembrarmos, que o capital social esteja totalmente integralizado, ele não exerça cargo
de gestão, de administração, e ele esteja representado por ou assistido por seus pais, ou dependendo pelos curadores, dependendo da situação. Hoje, a instrução ela trata no item 3.1, numa nota, não há obrigatoriedade dos dois, pai e mãe, representarem esse menor. Então, há a possibilidade, exemplo, a morte, o falecimento, e é claro que tem que ser assim. Não há que se exigir a representação em conjunta. Então, caberá à parte interessada declarar o motivo da representação em conjunta da falta no instrumento, respondendo pela veracidade das informações levadas a registro. Então, isso é extremamente importante. O que antes exigia-se a representação em conjunto desse menor, no exemplo, um sócio cotista, hoje não há mais necessidade. Claro que de forma motivada e a parte respondendo pela veracidade dos fatos, sob pena de responder por falsidade ideológica. Uma outra questão que eu acho importante, essa de um avanço muito grande de respeito aos administradores de sociedade limitada. Então, a instrução normativa ela só veio a ratificar a condição desses administradores. Os administradores de uma sociedade limitada, só vamos aproveitar o gancho. Eles só podem ser pessoas físicas. Nada obsta que a sociedade limitada nomeie como seu procurador uma pessoa jurídica, mas o administrador não. Ele não pode conferir poderes a pessoas jurídicas para o representar. E, na instrução normativa, esses administradores dessa sociedade limitada podem ter residência no exterior. Então, não há mais aquela vedação legal que existia. Agora, nessa hipótese, o administrador ele tem que anexar no próprio processo ou arquivar em processo autônomo uma procuração outorgada ou ao seu representante no Brasil com poderes para até, no mínimo, 3 anos até o término da sua gestão, ele poder receber citações, intimações em ações judiciais ou processos administrativos. Eu acho que isso foi de um avanço incomensurável. O que antes não era permitido, isso foi um impulso dado às sociedades limitadas, a possibilidade de administradores residentes no exterior, o que facilita e muito as grandes sociedades limitadas, que antes eram limitadas a esses administradores terem que ter residência aqui no Brasil. Um outro ponto que eu destaco, como é muita coisa, eu estou condensando e eu fico preocupada com o meu tempo, é uma mudança salutar, se bem que a doutrina já vinha, eu própria, eu já escrevi no meu livro
em artigos também de respeito ao conselho de administração em sociedade limitada. Eu lembro que eu participei de um evento, de um desses encontros, de uma dessas jornadas no Conselho da Justiça Federal, como ficaria a existência de um conselho de administração numa sociedade limitada. O porquê da pergunta? Conselho de administração é um órgão típico de sociedades anônimas. Só que o Código Civil, ele prevê a possibilidade da existência de um conselho de administração nas sociedades anônimas. Ponto. E aí? Será que as sociedades limitadas vão poder, no contrato, em seus contratos sociais, disciplinarem a existência desse conselho de administração? Então, ficava a pergunta do contratualismo entre as partes, tendo em vista que a natureza jurídica de uma sociedade limitada é de todas as sociedades, são todas as sociedades limitadas. É, é contratual. Sociedade anônima é institucional. Então, a instrução ela diz que, nessa hipótese, tem que haver a aplicação supletiva da Lei 6404. E mais, a administração ela tem que ser dividida pela, pela própria administração, em sentido estrito, e diretoria. Ou seja, a administração ela será dividida, desculpa, em conselho de administração e diretoria, e cabendo aos sócios a nomeação do conselho e a este conselho a nomeação da diretoria. Então, esse ponto é um ponto que eu ainda tenho, vou ser muito sincera, que me debruçar, porque é uma inovação extremamente peculiar no sentido de impor às sociedades limitadas, quando tiverem um conselho de administração, que essa administração seja exercida pelo conselho e diretoria, o que não impõe às sociedades anônimas. As sociedades anônimas diz que, não vou lembrar do artigo, que a administração pode ser exercida pela diretoria e ou ou administração, ou melhor dizendo, pela diretoria, agora cabeça fada. A administração de uma SA pode ser exercida pela diretoria ou não, é verdade, pela partícula auditiva, e administração, mas nunca pela administração. Então, aqui, a lei está impondo uma partícula aditiva e conselho de administração, o que não faz a lei 6404. Então, aí eu ainda não pensei, não tirei as minhas conclusões sobre essa partícula aditiva, conselho de administração e diretoria, porque eu acho que nada impede que, numa sociedade limitada, somente a diretoria exerça a administração da sociedade, ainda que exista conselho de administração. Mas, enfim, fica um ponto aí para discussão posterior e para que todos vocês pensem a respeito. Doutora Não, Mônica, pois não. é, é uma tortura para mim ter que dizer à senhora que o seu tempo, o nosso tempo,
e o seu tempo é o nosso tempo. Está por findar. Essa parte é terrível para mim, porque eu estou aprendendo tanto e isso me maltrata. Mas como os outros terão que ter o mesmo tratamento, eu peço Desembargador, mil perdões, já estou mas encerrando. queria que Já a estou senhora. encerrando. Ah, é uma Não, não, pena. já estou encerrando. Só mais brevíssimos comentários. Cotas em tesouraria. A instrução normativa, ela admite, como não poderia deixar de ser, toda a doutrina já admitia a sociedade limitada adquirir suas próprias cotas, mas numa aquisição secundária. Então, quando uma sociedade limitada aumentar o seu capital social, ela não vai poder, nesse aumento primário de capital social, adquirir suas próprias cotas. Então, se numa emissão secundária, ela poderia adquirir suas próprias cotas. O que é isso? Na saída de um sócio, na exclusão de um sócio, sobrando cotas, se essas cotas ficassem se essas cotas ficassem sem qualquer adquirente, poderia haver a aquisição pela sociedade. E findando as cotas preferenciais, que agora a instrução normativa pôs uma pá de cal sobre o assunto. Admite-se a emissão de cotas preferenciais ou cotas com direitos diferenciados, com a possibilidade da supressão do direito de voto. Então, é uma analogia às cotas preferenciais das sociedades anônimas. Termino eu. As mesmas regras aplicadas às ações preferenciais aplicam-se às cotas preferenciais, inclusive com limite de emissão, 50%. Então, eu teria muito mais. Claro, a instrução é imensa, nós teríamos que dissecar essa instrução normativa. Fica a minha dica para os advogados: leiam essa instrução, ela é de suma importância, e, mais uma vez, agradeço pelo convite, estou profundamente feliz por participar desse evento hoje e pela importância do evento. E uma boa tarde a todos, e passo a palavra para o meu amigo. Bom, eu passo a palavra, não. Desembargador, faça as honras da casa. Antes de passar a palavra para o nosso professor Tietcherov, eu queria agradecer a belíssima exposição e lamentar que eu sei que a senhora tem mais para nos ensinar, para nos trazer. E esta última observação, ela me é particularmente importante, porque quando eu era da CVM, eu fiz a instrução sobre ações em tesouraria. Exatamente, a, foi a minha função quando o Pedro Teixeira, o novo, não o que está entre nós até hoje, mas o que se foi, ele pediu a mim que fizesse a instrução da CVM que cuidava das ações em tesouraria. E agora estamos nas portas em tesouraria. Então, isso é apenas para dizer, professora, que a título de agradecimento e de lamento, que a senhora tem tanto mais a nos dizer e dirá numa ocasião que certamente a senhora
não se negará de atender. Muito obrigado e meus parabéns pela sua exposição. Muito obrigada. Professor Teretov, queríamos ouvi-lo agora sobre os seus pontos de vista. Por favor, com a palavra, professor Giuseppe Ceresoli. Obrigado, doutor Antônio Carlos, desembargador. Eu fico até constrangido, né? Falar depois da doutora Mônica aqui é difícil, né? Eu até fico um pouco constrangido de ser chamado de professor ao lado dela, né? E eu queria agradecer a honra aí de ser convidado pelo IMB, na pessoa do nosso desembargador Antônio Carlos, que está sempre presente nesses eventos sobre direito empresarial. E agradecer a presença de todos, na pessoa da doutora Mônica Guzmão, professora eterna de Direito Empresarial. E obrigado a todos eles que estão à mesa também, nos auxiliando. Bom, fica difícil agora, né? Eu já peço desculpas porque eu não tenho a mesma didática, a verve da doutora a professora Mônica Guzmão, mas eu vou tentar me expressar aqui o melhor possível. E trazer alguns pontos aqui que alguns falam que é o chão de fábrica do direito societário. Que é o chão de fábrica do direito societário, é o registro, né? Você fica lá meses negociando, inventando umas operações, trabalhando para uma operação funcionar, né? Fazendo milhões de contratos entre sócios e depois você tem que registrar tudo isso na junta comercial. E aí vem a dor de cabeça, né? Se alguma coisa der errado, alguma formalidade, deu algum problema na junta comercial, você bate o desespero, né? Eu vou trazer algumas questõezinhas mais ligadas ao registro. Bem menos que a doutora Ana, como a doutora Mônica, desculpa. A doutora Mônica falou, essa instrução normativa é gigantesca, tem milhares de assuntos. Então, eu destaquei só alguns pontos aqui. Vou colocar um slide aqui para a gente acompanhando como um roteiro. Nada demais, eu também não vou ficar lendo, é só para ter um roteirinho para a gente ficar conseguir visualizar melhor aqui. Opa, comecei do final. Vamos lá. Bom, a gente está falando sobre a Instrução Normativa DREI número 1 de 2024, e eu queria trazer aqui rapidamente esses 4 pontos, que é sobre o procedimento para arquivamento e correção de vícios de balanços, que está previsto uma inovaçãozinha dessa instrução normativa, a dispensa de tradução juramentada para procurações que sejam escritas de forma bicolunada, né? A gente vê muito, né? Uma procuração vem do exterior, escrita em inglês e português, né? Com 2 colunas, e as 2 colunas assinadas pelo outorgante. E assinaturas eletrônicas de atos e documentos societários, também muito importante. Atualização das regras de publicações para as sociedades anônimas. Então, para não demorar muito, a gente já vai entrar no primeiro tópico. Então, esse tópico quer dizer o seguinte: no artigo 10b e 10c, essa instrução normativa incluiu, né, esses artigos na IN 81 de 2020, possibilitando que as sociedades limitadas, sociedades em geral, mas é mais direcionado para sociedades limitadas esse artigo, que elas possam trazer o seu balanço e registrar como documento de interesse da empresa. Esse artigo ele surgiu porque há muita demanda de sociedades limitadas e participarem em certames, né, licitações, e muitas vezes ela não tem aquele balanço registrado na junta comercial ou até o livro não esteja autenticado. Para que vocês saibam, a sociedade limitada ela não é obrigada a registrar os seus balanços, a publicar seus balanços, suas demonstrações financeiras. Então, mas abriu-se essa possibilidade de ela poder registrar na junta comercial para fazer prova junto a licitações que são exigidos os balanços registrados na junta comercial. Então, esse é o mote desse artigo. E aí há uma discussão entre os profissionais, principalmente das juntas comerciais, como que faz esse registro desses balanços, né? Há uma preocupação
em que uma sociedade ela registra um balanço e posteriormente vem a registrar outro balanço do mesmo período diferente. Então, ou talvez você venha a registrar um balanço da junta comercial que não foi deliberado pela assembleia ou pela reunião de sócios da sociedade limitada. Então, há uma preocupação aí com a questão da segurança jurídica. Então, a gente está discutindo em âmbito das juntas comerciais como vai fazer esse procedimento. Mas a grande questão é que agora há um procedimento previsto na instrução normativa para que você registre um balanço na junta comercial, e aí você vai ter lá a chancela da junta comercial para você participar de um certame, de uma licitação. E aqui ele diz, né, que você pode apresentar só o balanço, não precisa apresentar outros documentos que geralmente acompanham um balanço, uma demonstração financeira. E também fala que a junta comercial tem que se ater às questões formais, né? O nome da empresa, o período lá que foi, o CNPJ, se está assinado por um dos administradores e por um contador. Basicamente isso. Ela não vai analisar vamos dizer assim, o mérito, o conteúdo desse balanço. A junta comercial ela é voltada para a questão das formalidades daquele documento. E aí, nesses artigos, tem essas possibilidades. E também o 10C, ele fala sobre retificação. Isso aqui foi tirado dos livros comerciais. Você, quando precisa retificar um livro comercial, você sabe que o livro comercial você tem lá um livro diário, vários tipos de livros das empresas, e elas têm que ser autenticadas pela junta comercial. E aí eles tiraram essa regra lá dos livros e trouxeram aqui para essa questão dos balanços. Então, você registrou um balanço na junta comercial, mas há um erro, depois você percebeu que existe um erro, você não simplesmente não cancela aquele registro e registra outro documento. Se dependendo do erro, você pode até fazer isso. Se você errar, por exemplo, você registrou no nome de uma sociedade o balanço de outra sociedade. Isso, obviamente, você vai entrar com um pedido lá na junta comercial, você vai poder cancelar aquele arquivamento e refazer. Que são os erros assim mais formais, né? Agora, se você erra um lançamento, uma questão contábil dentro desse balanço, você não pode retificar, não pode cancelar e substituir esse balanço. Esse balanço ele tem uma forma de ser retificado. Os livros eles só podem ser retificados no exercício posterior dentro do próprio livro. Você não tira ele de circulação e substitui. Você corrige nos próximos balanços, assim está previsto aqui na instrução normativa. Mas, como eu disse, ainda tem algumas discussões sobre se esse balanço, para registrar na junta comercial, tem que estar comprovar que ele foi aprovado pela reunião de sócios ou assembleia. Essa é uma discussão que está ocorrendo dentro das juntas comerciais, mas, em modo geral, você já pode registrar esses tipos de balanço, porque a instrução normativa, na verdade, já não trouxe essas restrições que as juntas comerciais estão levantando. Ok? Bom, nosso próximo ponto, vou tentar ser rápido aqui, porque senão a gente fica horas e horas. Esses assuntos, se a gente for se aprofundar, dá um evento para cada um deles. Dispensa de tradução juramentada para o registro de documentos redigidos em dois idiomas, tais como as procurações bicolonadas. A Junta Comercial do Rio de Janeiro já tinha um parecer, e acho que tem enunciado nesse sentido. Professor, o senhor me Oi? permitiria avisar que eu recebi aqui um recado que as suas exposições não estão rodando. Ficamos Uai, apenas na instrução normativa. Ou é isso mesmo? O senhor não, não está. É, agora sim, agora porque tinha desculpe. ficado Eu, apenas no título, tá? tá. Mas, Tá. de qualquer forma, o que eu falei, eu trouxe aqui ó, os slides mais para a gente ter um roteiro, né? Não vou ficar lendo os slides, mas de qualquer forma, a gente pode até Obrigado, passar para o obrigado. pessoal. Muito Obrigado, obrigado. senhor, senão eu ia ficar aqui falando e aí eu ia estar paralisado, né? Agora a gente consegue andar. Eu acho que quando eu coloco aqui no modo de exposição, acaba travando. Mas vamos lá. Se travar, me avisa de novo que a gente para e corrige.
Bom, a dispensa de tradução achei interessante porque é uma. No caso, agora eu estou aqui no DREI, né? Estou trabalhando aqui no do Ministério do Empreendedorismo, microempresa, empresa de pequeno porte aqui em Brasília, né? Não estou na junta comercial mais, mas eu tenho essa experiência na junta comercial do Estado do Rio de Janeiro e já tínhamos assim uma previsão lá na junta comercial que você poderia apresentar esses dois documentos bicolunados sem a tradução. Isso eu já ouvi dizer que pode gerar uns problemas com os próprios tradutores juramentados que eles estão querendo impugnar essa matéria aí. Mas é uma coisa óbvia, né? Você tem um documento escrito em português, em inglês, assinado, esse documento não precisa de tradução juramentada porque ele já está em português. Então, todo documento que vem do exterior, para ter validade no Brasil, ele tem que ter a tradução juramentada, exceto esses casos, essas procurações de documentos bicolunados em duas línguas, que eles já são considerados originais, ok? Então já está consolidado agora pela instrução normativa. Então, uma questão interessante para quem trabalha com constituição de sociedades estrangeiras, né? No Rio de Janeiro nós temos muitas sociedades brasileiras compostas por estrangeiros, principalmente na área de energia. Vamos lá para o próximo. Pulou? Pulou. Vamos no terceiro agora. Assinaturas eletrônicas. Essa parte aqui que eu julgo a mais importante da instrução normativa, porque ela impacta diariamente todos os registros nas juntas comerciais, né? Bom, lá agora a gente, com base nas alterações legislativas de 2020, 2021, agora passou a prever lá na instrução normativa. A gente já via sendo aplicado, mas agora está um pouco mais claro na instrução normativa. Tem atos societários que você tem as assinaturas eletrônicas. E quais são os tipos de assinaturas eletrônicas? Assinaturas eletrônicas simples, assinaturas eletrônicas avançadas e assinaturas qualificadas. Então, a simples não seria admitido nas juntas comerciais para você assinar documentos e registrar. Professor, Porque ela. se puder atualizar a De novo, exposição, eu agradeço. desculpa, Muito está obrigado. travando. Agora foi. Obrigado. Não sei por que está acontecendo isso. Bom, ser uma assinatura simples, que a assinatura simples seria assim, você entrar só com o seu e-mail e ir lá e clicar. Por exemplo, na Amazon, quando você compra alguma coisa, você está usando uma assinatura simples, vamos dizer assim. Entrar um e-mail. Agora, a assinatura avançada, você já tem uma comprovação, né? Por exemplo, assinatura do gov.br, eles cruzam informações com outros órgãos, então você já tem uma segurança bem maior. Então, essa assinatura qualificada. E a assinatura eletrônica avançada, não, desculpa, essa é avançada. A assinatura qualificada, que é o terceiro, é a mais segura, é aquela que temos o certificado digital emitido por uma autoridade credenciada pelo ICP Brasil, né? E também em outras do exterior, mas essas são certificadas por uma autoridade desta área, né? Então, essas duas, a avançada e a qualificada, podem ser utilizadas para você assinar atos societários, contratos sociais e tudo mais. Então, previu dessa forma. A redação tá um pouco confusa ainda, mas a gente consegue já ver a evolução dessa matéria, deixando bem claro que você pode utilizar assinaturas avançadas e qualificadas. E a junta comercial, ela é obrigada a aceitar esse tipo de assinatura. Com um porém, né? Ela só pode aceitar se tiver uma, uma forma de ela comprovar a existência daquela assinatura. E, às vezes existem algumas plataformas que você assina o documento, mas ela não traz ali um hash ou um QR Code para você comprovar que aquele documento foi assinado. E outra coisa, quando você não conseguir comprovar,
aí a instrução normativa abre a possibilidade de advogados e contadores assinarem uma declaração de autenticidade daquele documento. Então, mesmo que não seja uma assinatura aceita pela junta comercial, o advogado e o contador têm essa possibilidade de autenticar esses documentos e apresentar na junta comercial, ok? Quem tem que assinar direto da plataforma da junta comercial é o próprio requerente, né? O procurador da sociedade, ou advogado, contador, ele vai assinar digitalmente na base, lá na plataforma da junta comercial, e assina uma declaração de autenticidade e de veracidade de que aqueles documentos são verídicos e são autênticas assinaturas daqueles documentos. Então, está um pouco mais claro do que estava anteriormente, deu uma atualizada nesse quesito. É claro que tem vários detalhezinhos, mas o básico nessa matéria é isso. Ainda então, estamos reabrindo essa discussão no âmbito aí das juntas comerciais, até do DREI, revisar o texto, né? Vamos dizer assim, a temática está bem colocada, só que o texto da instrução normativa ainda ficou um pouco confuso, está causando um pouco de dificuldades, principalmente para o pessoal de juntas que são válidas. Por exemplo, se você assinar um contrato social, Pode atualizar, professor, a sua exposição? no 3. Então, essas assinaturas digitais têm uma problemática, né? Que as juntas comerciais têm dificuldades para verificar a autenticidade. Então, sempre que alguém puder, for assinar um contrato social, uma ata, tenta utilizar o gov.br, que agora facilita muito, né? Ou a própria assinatura dos portais das juntas comerciais também. Fica muito mais fácil de verificar e fica muito mais rápido a análise dos processos. E eu acho que não vai demorar muito para a gente, vamos dizer assim, alterar um pouco essa redação desses artigos para ficar mais claro possível quais são as assinaturas aceitas e quais não são. Mas eu acho que já está bem encaminhado, bem mais fácil para os advogados, contadores, quem faz esse tipo de trabalho de registro de atos societários. Ok? Vamos lá. Agora eu vou para o próximo. E aí eu já tento atualizar. Atualizou? Estamos no 4 agora. Bom, Obrigado, professor. esse número 4, estou tentando falar rápido para a gente não perder muito tempo, mas esse 4 fiz questão de trazer, embora essas alterações sobre publicações das sociedades anônimas. Essa matéria ficou bem complexa, tem várias regras específicas lá no 289, 294, 294A da Lei 404. Já é uma redação de 2021, 2019 e 2021. Só que agora que foi atualizado, com essa instrução normativa, foram atualizados os manuais da sociedade anônima, prevendo lá a possibilidade de, por exemplo, uma sociedade anônima de menor porte, ela pode deixar de publicar suas demonstrações financeiras, convocações em jornal e diário oficial, que era muito, muito custoso antigamente. Agora tem a possibilidade de publicar no site lá do SPED, você faz as publicações naquele site de forma gratuita, sem precisar se preocupar com publicações de jornais. Então, isso é uma nova regra para a sociedade de capital fechado, né? Que tenham, agora me fugiu da memória, uma receita bruta de até 100 milhões, alguma coisa desse sentido. E ainda tem a possibilidade das sociedades anônimas abertas de menor porte, que é aquelas que tenham um faturamento, acho que até uma receita bruta até 500 milhões, elas podem fazer a publicação no site da, da Bolsa de Valores, se elas tiverem capital aberto. Então, tem várias exceções nesses artigos 289, que é a regra geral, em que as sociedades anônimas têm que publicar no Diário Oficial e Jornal de Grande Circulação.
Agora a forma já está totalmente diferente e tem várias exceções. No 294, 294A, ficou muito mais fácil agora fazer essas questões das publicações das SAs. E aí, ainda em 2023, a gente lá da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, a gente conseguiu publicar um enunciado, é no Estado 63. Eu trouxe aqui, a gente não vai lê-lo, mas é só para indicar aos nossos colegas advogados, juízes, que pegaram esse tipo de causa de formalidade de convocação e de publicações de atas, tudo mais. A gente tentou trazer ali, condensar todas essas novas regras de publicação das SAs nesse enunciado, de forma bem objetiva e direta, uma vez que na instrução normativa e na Lei 644 acaba ficando um pouco dispersa essa matéria. Mas, para facilitar, a gente criou esse enunciado, trazendo todas as regras gerais e as exceções relacionadas à publicação das SAs. Eu acho que ficou bem interessante esse texto. Eu botei aqui esse texto. É claro que a gente não vai ler, eu só trouxe aqui para vocês. Se vocês quiserem, depois eu peço para o pessoal da OAB até disponibilizar esses slides, não tem nenhum problema com as observações que eu fiz. Mas eu recomendo bastante, né, consultar a Instrução Normativa 81, os manuais de registro de sociedade limitada e o manual de registro de sociedade anônima que estão atualizados agora. E também nessa questão de publicações das SAs, esse enunciado número 64, que está lá no site da Juscerja. Vocês podem procurar lá, que eu acho que está bem resumida a matéria e de forma bem objetiva. Ele é um pouco grande, mas é que a matéria ficou bem complexa, assim, né? Com várias formas de fazer a publicação e várias exceções. Bom, desculpa se eu falei muito rápido para vocês, é que já está da hora aqui. Eu tentei, eu tentei ser objetivo, como eu disse no começo, né, doutor Antônio Carlos, se a gente for falar muito profundamente, né, sobre essas alterações, a gente vai fazer um evento para cada tópico desse. Dá para debater horas sobre isso. E eu tentei trazer umas alterações que a gente, assim como a professora Mônica Guzmão, algumas coisas para alertar nossos amigos, nossos colegas advogados, profissionais da área, que houve mudança e, assim, de modo geral, o que mudou, né? É claro que os detalhes a gente tem que verificar lá nas instruções normativas e nos enunciados que as juntas comerciais acabam publicando. Mais uma vez, eu agradeço muito a participação, ao Vidal, à doutora Mônica, Cristina, Fernanda, ao IMB, doutor Antônio Carlos, obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição. Quiser mandar consultas, dúvidas, estou à disposição. Quem quiser receber esses slides aí, eu posso disponibilizar através do MB. Obrigado, gente. Professor, muito obrigado ao senhor. Assim como agradeci a professora Mônica, estou agradecendo ao senhor, porque isso que nós estamos fazendo, todos nós, tanto aqueles que bebem as palavras dos mestres, quanto os próprios mestres, acabam acrescentando ao imenso cabedal que lhes qualifica alguma coisa. Eu ouvi quando o senhor disse, pelo menos, criticou uma redação e disse que estava muito comprida e realmente nosso problema de ordenamento jurídico ele é grave porque um país que tem 32.000 leis federais realmente nós precisamos muito dos senhores, tanto a doutora Mônica quanto o senhor, e agora
eu vou passar a palavra à doutora Fernanda Xavier para que ela faça as observações que ela entender necessárias. Doutora, a senhora está com a palavra. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar participando desse evento, né? E cumprimento a todos na pessoa do Dr. Antônio Carlos, que é um prazer estar presente no mesmo evento que o desembargador. É, a minha área de atuação não é o direito empresarial, mas eu achei muito interessante a exposição dos dois colegas, dos dois doutores. E achei muito importante também algumas inovações e facilidades que trouxeram, né, nessas atualizações, principalmente com relação à questão do tradutor juramentado, né, que realmente não tinha sentido, né, se o documento ele traz a língua estrangeira e traz a língua nacional, ter um tradutor juramentado, até porque a gente sabe como que onera o empresário pagar um tradutor juramentado, não menosprezando ou não a profissão, mas os encargos para os empresários já são muito grandes e qualquer coisa que possa desonerar esses encargos já é de grande valia. E outra coisa é a questão da assinatura eletrônica, né? Que eu acho que é um avanço não só para o direito empresarial, mas para todas as formas de contratos, né? E eu chamo atenção para a assinatura do Gov mesmo, porque tem facilitado muito a minha vida. Então, fica uma dica aí para quem quiser um assinador eletrônico. E é extremamente fácil, né? Intuitivo. Ele é um assinador extremamente fácil e intuitivo, então acho que fica uma boa dica a questão dele. Nós, advogados, já temos que ter o token, né? A nossa assinatura eletrônica, mas a gente sabe que para alguns documentos eles não, a gente não consegue usar essa assinatura, então realmente esse assinador do Gov ele veio para facilitar. Bom, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui. Parabenizo os dois doutores, doutora Mônica e doutor José, que eu não vou falar o sobrenome, porque eu também não domino a língua italiana, mas foi um prazer imenso estar aqui e pelas informações, grandes informações que nos trouxe. Tá? Muito obrigada, boa noite, doutor Antônio Carlos, muito obrigada pela oportunidade. Eu gostaria também de saudar o doutor Peterson, mas ele não pôde estar pessoalmente aqui. Doutor Peterson, que é da minha região, ele é filho de Pádua, né? E hoje é desembargador, motivo de orgulho para a cidade, né? Mas boa noite a todos e muito obrigada. Sim. Muito obrigado, doutora Xavier. E nesse instante, eu queria deixar bem claro que, na minha muita idade, e também a minha experiência por tantos lugares, eu fui advogado do Banco Central do Brasil, eu fui advogado da CVM, eu fui advogado nos Estados Unidos, e eu vejo que nós estamos caminhando, e esse é um passo que nós estamos dando. Hoje, os senhores estão brindando o mundo jurídico, pedagógico, com a vinda dos senhores até aqui. Isto é uma honra para mim. Eu me emociono com a oitiva de pessoas jovens, de pessoas competentes, de pessoas de boa vontade e que modificam um pensamento errôneo que as pessoas têm no nosso mistério, das nossas coisas, do que nós fazemos. Eu queria agradecer à professora Mônica duplamente,
porque ela está se recuperando ainda de uma intervenção cirúrgica. Assim mesmo, aqui está. Eu queria agradecer ao professor Ceresoli, com muito prazer, inclusive porque ele já me deu até carona. Ele, além, além de me ensinar, ele ainda transporta o ensinante. Quer dizer, é algo absolutamente eh, admirável. E queria agradecer a senhora, doutora Fernanda, por já ter colocado esta circunstância que tanto nos honra, que tanto nos engrandece. O doutor Peterson me pediu que os recebesse e que dissesse o que ele diria. E ele diria isso, certamente. Ele diria que estaria muito orgulhoso de estar presidindo o Instituto de Magistrados no Brasil, que atinja todo o nosso país. Eu vi ainda há pouco, senhores, eu vi a presidente da Comissão de Direito Empresarial do Instituto de Advogados Brasileiros, a Casa de Montezuma, que é uma honra para nós. Ela apareceu ali e tal, mas estava com dificuldade de ingressar. Mas em nome dela, eu queria agradecer a todos que estiveram a participar deste momento importante da nossa vida pedagógica. Queria agradecer muitíssimo a doutora Mônica por uma porção de motivos, doutora. Entre outros, este seu sacrifício emocionante. A senhora está ainda sob efeitos que a incomodam e, no entanto, está aqui conosco. Doutor Cerozzoli, non posso, non posso lasciare il primo idioma che ho parlato in tutta la mia vita, che è stato italiano. E E per não parlo me, niente. ecco, ma capisci, sì, lo so. É muito importante porque a nossa formação étnica, ela é muito confusa, mas certamente porque eu nasci em São Paulo e eu ficava com os meus padrinhos. E os meus padrinhos só falavam italiano. Então, a primeira língua que eu falei na minha vida não foi português, foi italiano. É interessante isso, mas eu não queria tomar o tempo de, de alguma observação que os senhores agora, depois que a gente faz uma exposição, diz, alguma coisa ficou faltando. E se alguma coisa ficou faltando para a satisfação da professora Mônica, eu indagaria: há alguma coisa que a senhora queira nos deixar para nosso gáudio, doutora? Desembargador, o que eu gostaria de declarar em público é que o senhor continua cada dia melhor. Melhor no mais puro e bom sentido da palavra. Muito, muito atencioso, muito generoso com as suas palavras. Eu conheço há quase 15, 18 anos e todas as instituições que o senhor faz parte são instituições que eu tenho certeza que estão muito bem representadas. Eu agradeço o carinho de estar aqui essa tarde e é o primeiro evento que eu efetivamente participo e agradeço o carinho efetivamente pelas suas palavras. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo pela senhora existir.
Isso para mim é muito importante para todos nós. Professor Cerezo, per favore, la parola è sua. Já estou um pouco constrangido já, mas não saber responder em italiano, muito bom. Eu só agradecer mais uma vez o convite e a vossa acolhida aqui, que é sempre muito, muito calorosa e muito emocionante até para a gente. E agradecer o IMB por nos chamar e a dizer que estou sempre à disposição para o que precisarem de mim. Estou aqui em Brasília, no DREI agora, mas estamos perto. Um abraço a todos e obrigado. Muito obrigado, Grazie mille. professor. Grazie, grazie a lei, grazie a lei. È stato un piacere. Doutora Fernanda, a senhora quer terminar a sua participação? Então, doutor desembargador Antônio Carlos, eu queria também agradecer a sua pessoa, ao carinho com nos tratou os palestrantes e a mim também como advogada, e que a Ordem dos Advogados se fez representada aqui, e bastante satisfeito com o evento. Muito obrigada a todos, né? Boa noite. Muito obrigado, doutora Fernanda Xavier. Eu quero agradecer as pessoas que, inclusive, participaram de tal forma até corrigindo determinados pontos da inteligência artificial. Nós estamos numa nova era, a inteligência artificial. E hoje isso é possível por causa da tecnologia, da inovação. Eu não sei, na minha idade, eu passei de milênio, eu passei de um milênio para o outro, eu passei de um século para o outro. Eu tive as fases, quatro fases importantíssimas, todas elas com 20 anos. A minha fase de 20 anos foi uma fase linda, porque eu voei, eu sou piloto. E a minha fase de 40 anos, eu fui para o palco, eu sou ator. A minha fase de 60 anos, eu tive a consciência de que os meus filhos eram um presente que eu tinha ganho, não sei de onde, nem quero dizer. E a minha última fase, dos 20 anos, que Catanhivon são 80 anos, ela me está sendo um presente também, um regalo com, com a condução deste momento importante para todos nós, porque nós estamos falando para todos os nossos colegas brasileiros, que esse é o Instituto dos Magistrados do Brasil. E o nosso país precisa muito de nós todos. Eu lamento que eu não possa colaborar por mais muito tempo. Estou satisfeito com isso. Até aqui foi bom, foi muito bom. E este dia de hoje é um privilégio que o doutor Peterson me deu. Eu agradeço a ele e ao destino que o impediu de estar aqui, mas ele, não sei por quê, escolheu a mim. Mas eu sei por quê. É porque eu fui juiz de direito empresarial. Eu fui o fundador das varas empresariais. Então, deve ser por isso. Mas, de qualquer maneira, queiram estar absolutamente seguros de que os senhores estão colaborando com a nossa cultura, com a nossa gente,
com a nossa superioridade. Nós somos muito superiores em quase tudo, em arte. E hoje ainda tenho uma outra função, que é de literatura, e eu vou participar de um evento em que se observa um livro maravilhoso, Os Dois Irmãos do Atum. E eu acabo tendo sido presenteado pelo destino com essa substituição fraquíssima diante da competência do Dr. Peterson e diante da magnitude dos senhores que engrandecem as nossas esperanças e principalmente o meu orgulho. Muito obrigado. Vou dar por encerrado. Por favor, Vidal, a contagem. Prezados participantes, o MB agradece a participação. Contagem regressiva para encerramento. 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite a todos. Boa noite.